Bom, estivemos de manhã, você esteve aqui, quem esteve de manhã, nós tivemos um momento gostoso, um momento abençoado. Mas nesta noite nós estamos de novo e nós vamos rogar a Deus que Ele nos abençoe mais uma vez. E nesta oportunidade eu quero falar sobre um tema que é uma outra pergunta. De manhã foi falado, você vai, a promessa vai se cumprir na sua vida ou você vai morrer com a promessa? E agora eu quero falar sobre como vencer as nossas limitações. Nós somos limitados. E às vezes nós achamos que podemos muito e não podemos nada, e às vezes nós achamos que não podemos nada e podemos tudo. Mas somos limitados. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé para a gente ler 3 versículos apenas de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 11, 12 e 13. A água tá boa, tá quente. É que pensaram que o pastor quer pregar. Diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher. Quem disse foi Abraão: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Versículo 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Versículo 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua presença, a Tua mão estendida, o Teu Santo Espírito com liberdade de mover-se dentro de nosso ser, dentro de nosso coração, da nosso entendimento. Tu possas mover este lugar com a Tua palavra, com a Tua presença. Senhor, fala conosco nesta oportunidade. Uma vez mais te rogamos, mais uma vez te agradecemos, porque temos a certeza que Tu estás aqui neste lugar. Nós já temos oferecido a Ti o louvor que dignifica e que engrandece o Teu nome. Então, Senhor, agora rogamos a Ti pelas Tuas misericórdias, que Tu venhas alcançar o nosso coração, falando-nos nesta noite, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. É muito interessante quando... Pastor, faz o favor, troca a água também, essa água aqui. Isso, pastor. Pastor tem um ministério diaconal assim fantástico. Preste atenção, mas olha só, é muito interessante quando nós analisamos a nós mesmos, seres humanos, e vemos como facilmente conseguimos ter medo de algo, e através disso nós nos limitamos. E Deus sabia, e Deus sabe que nós somos muito frágeis, porque tudo nos faz recuar, tudo nós hesitamos. O medo, ele nos limita. E é por isso que
O diabo, ele tem essas três funções, que é matar, roubar, destruir. Você pode falar, eu posso descrever: matar o medo, roubar o medo, roubar a fé e destruir a sua expectativa, criando as limitações que nós achamos que não temos ou não teríamos. Muitas vezes o nosso medo, ele nos impede de seguir adiante e dar o próximo passo. Qual é o seu maior medo? O que te impede de seguir adiante? Tem gente que tem medo da noite, por exemplo, minha mãe tem medo da noite. Chegou a noite, ela já abate, sabe, se fecha, se abate, tem medo. Tem gente que tem medo do dia, tem medo da rua, tem medo de tudo. Quando chove, tem medo. Começou a trovejar, ai meu Deus. Começou a ventar, ai Jesus. E esse medo, só esse medo a gente fica limitado. A gente não dá um passo. Antigamente, né, cobria os espelhos, né, por causa do... cobre o espelho. Não fica deitado, tem que ficar sentado. É perigoso ficar deitado. Tinha os mitos. Mas o medo que nos limitava. Precisamos fazer uma análise da nossa vida e compreender o motivo pelo qual estamos sendo limitados. Você conhece o seu potencial? Você conhece a sua capacidade? E o seu potencial e a sua capacidade coincidem com o que você está vivendo? Ou você está sendo limitado pelo medo? Tem pessoas que são muito inteligentes, têm um potencial muito grande, mas são reduzidos a um espaço pequeno por causa do medo. Medo de não conseguir, medo de não alcançar, medo de não chegar. Então ele se limita por causa do medo. Não quero dizer que você e eu não devemos ter medo. O que eu estou dizendo é que não podemos permitir que os nossos medos nos impeçam de seguir adiante. Todos os líderes na esfera bíblica, por maior que tivessem sido, naquilo que fizeram, naquilo que representaram, eles tiveram medo de algo. Em algum momento da vida deles, eles tiveram medo. E a gente antigamente, agora não é tanto. Quando o filho é menino, você não chora, ou não pode ter medo. Todo mundo tem medo. Era um mito. O que tornou diferente desses líderes foi que eles não permitiram serem prejudicados ou prejudicarem outras pessoas por causa do medo. O medo prejudica às vezes a própria pessoa e prejudica outros. Quando lemos a história de um dos grandes líderes relatados na Bíblia, chamado o nosso pai na fé, chamado Abraão, vemos que ele foi um homem bastante corajoso. Quando chamado por Deus para sair da sua parentela, sair da sua casa, sair da sua terra e cumprir o propósito estabelecido por Deus para a sua vida, e Deus não havia dito para onde ele iria. Deus o chamou para sair. E a gente precisa estar nesse entendimento. Para eu chegar, primeiro eu tenho que sair. Quando Deus diz para Abraão, sai. Eu quero que você chegue a algum lugar, mas primeiro você tem que sair. E às vezes a gente tem o problema de sair. A gente quer chegar, mas a gente não quer sair.
E Deus pede para nós sairmos da nossa posição, sair da nossa estagnação, sair da nossa lentidão, sair do nosso medo, da nossa hesitação. Eu preciso sair. E Deus chamou Abraão para sair. Abraão, sai. Você precisa primeiro sair. Eu quero cumprir alguma coisa, algo tremendo, grandioso na sua vida, mas primeiro você precisa sair. Abraão não pensou duas vezes. Logo obedeceu ao chamado de Deus. Mas mesmo sendo um homem corajoso, Abraão tinha um medo sem precedentes. Abraão tinha medo de morrer. Tem gente que fala que não tem medo de morrer, mas se sentir uma dorzinha, diz, preciso de um remédio, está doendo. Mas se eu não tenho medo de morrer, não tem problema se morrer. Todo mundo tem medo. Abraão era corajoso, ousado, atendeu o chamado de Deus, mas ele tinha muito medo. Ele tinha medo de morrer. Porém, o medo de Abraão não fez com que ele parasse, mas fez com que Abraão por duas vezes viesse a agir de uma forma errada, equivocada. O medo nos faz tomar atitudes equivocadas, erradas. E ele era Abraão, foi denominado o nosso pai da fé, o amigo de Deus. Teve medo, mas cometeu dois erros gritantes. E um dos erros que ele cometeu prejudicou alguém que não tinha nada a ver com isso. Abraão, por duas vezes, fez com que a sua esposa Sara mentisse para dois reis, que ao invés de dizer que era sua esposa, disse que era sua irmã. A atitude de Abraão estava totalmente equivocada, errada. E por causa do seu medo, ele acabou envolvendo uma pessoa inocente. E fez com que essa pessoa e outros pagassem por causa do seu medo. Eu vou ler o texto aqui para você entender como que o medo pode prejudicar, não só a própria pessoa, mas prejudicar outros que não tem nada a ver. Gênesis capítulo 12, versículo 13, diz assim: dize, pois, que és minha irmã, para que me não considerem por amor de ti, por tua causa me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, encheram os olhos. Versículo 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. A mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, versículo 16, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó. Medo de Abraão, quem sofreu a punição foi Faraó. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó estava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Está acontecendo comigo? Medo. Ei, cuidado com o medo. Você pode estar prejudicando alguém. Você pode estar afetando alguém. Quando estudamos a história de Moisés, vemos que por causa do medo, o povo não herdou a terra prometida. Ao prejuízo que foi, o prejuízo que o medo proporcionou. Deus havia prometido na terra, que essa terra que ele estava enviando manava leite e mel. A maioria, porém, só viu as dificuldades encontradas na terra. O medo inverte valores. O medo faz com que tiremos o foco da promessa reveladora do Senhor e passando a focar somente nas dificuldades previstas que encontramos na nossa caminhada.
O medo faz inverter os valores. Em Números capítulo 3, versículo 27 e 28 diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Eles estavam trazendo frutos, tinham que carregar 2, pão grande. O povo, porém, que habita nessa terra, versículo 28, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Nesse episódio, nem todos agiram dessa forma. Nós já conhecemos a história, de manhã eu falei muito nesse episódio. Josué e Caleb permaneceram focados na confiança, na promessa de Deus. Mas o medo do povo, provocado, incitado pelos 10 espias, fez com que Josué e Caleb padecessem 40 anos no deserto. O medo que atrasa as coisas. Por favor, não tenha medo. O medo, além de atrasar, ainda traz prejuízo para outros. Não tenha medo. Mesmo com as dificuldades da terra, Josué e Caleb conseguiram manter o foco na promessa de Deus para a vida deles. E por manterem o foco nas promessas do Senhor, Josué e Caleb enxergaram o que a terra oferecia de bom. Josué e Caleb tinham esse pensamento: Deus nos ofereceu, é difícil, tem gigante, a cidade é fortificada, mas quem nos garante que Ele nos dará a terra é Deus, que é maior do que eles, que é maior daquele que está no mundo. O nosso Deus está conosco, somos sempre a maioria, seja qualquer a quantidade de pessoas ou dificuldades que nós viermos a enfrentar, porque Deus, quando Ele disse, Ele vai cumprir, mas Ele vai cumprir quando eu obedeço, quando eu acredito. Se eu não acreditar, não acontece nada. Deus é poderoso. Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 3, versículo 20: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou peço. Mas Ele colocou uma condição: segundo o poder que opera. Que poder é esse? O poder da fé. Capacidade de acreditar sempre. Senão não acontece nada. As coisas só acontecem segundo o poder da fé. Se eu não acreditar, Ele sendo poderoso, não acontece exatamente nada, absolutamente nada. Nós nem precisamos relatar, de manhã foi relatado, que acima de 20 anos, após 40 anos no deserto, somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida. Eles passaram 40 anos no deserto, mas acreditando: eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu disse de manhã, vou repetir essa parte, que Deus fez duas coisas significativas. Apesar do povo estar em desobediência, apesar do povo ter medo, apesar do povo ter pensado em formar um outro líder para voltar para o Egito, Deus disse que eles não sobreviveriam para alcançar a terra. Mas mesmo assim Deus manteve a sua fidelidade, cuidou, deu água, deu pão, deu maná, descia todo dia, ninguém morreu de fome, ninguém morreu de sede, estavam condenados à morte, mas Deus deu provisão. O medo não fez com que Josué e Caleb parassem
pois eles ainda que tiveram de enfrentar o deserto por 40 anos, eles mantiveram o foco na promessa do Senhor. Ei, está demorando? Não perca o foco. Alguém prejudicou por causa do medo? Não perca o foco. O importante é o que você acredita. O importante é o que você está esperando de Deus. Precisamos ter bastante cuidado com a nossa visão e principalmente com as nossas limitações. Por medo, muitos do povo de Israel não entraram na terra prometida. E por causa do domínio do medo, eles não conseguiram a realização dos sonhos. Todos eles tinham sonhos. Quando Deus prometeu, olha, eu prometi a vocês, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. Era um sonho, meu Deus, como será aquela terra? Mesmo no deserto, esse sonho, eles tinham aquela expectativa, quem sabe Deus muda de ideia, deixa a gente entrar. Mas os sonhos se tornaram em nada, porque eles desobedeceram, porque foram limitados pelo medo. O medo tirou deles a oportunidade de terem os sonhos realizados. Cuidado com os teus medos. Vemos outro exemplo bíblico. Em que um discípulo de Jesus quase se afogou por ter tirado o foco das palavras de Jesus, focando no barulho e no tamanho das ondas. Esse homem se chamava Pedro. Pedro começou a se deixar dominar pelo medo. Mateus capítulo 14, versículo 28 até o 31, diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, Jesus, vem. Esta é a palavra que Jesus deu para Pedro. Esta é a palavra que Pedro apegou e guardou no seu coração. Eu vou. Os discípulos, os demais, eu não sei o que passava na cabeça deles. Porque Pedro era um homem sempre muito precipitado, atirado. E a gente, quando a gente está perto de pessoas precipitadas, a gente fala, o cara é louco. Aí eu vou fazer isso. Louco. Mas pô, eu não tenho coragem. Eu acredito que alguns discípulos não teriam coragem de falar e muito menos de andar. Mas Pedro teve. Pedro ouviu a palavra vem. E ele foi. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. Jesus pertinho. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse. Se estendeu a mão, estava perto. O medo faz a gente cegar, não enxergar as coisas que estão diante de nós. Pedro estava diante de Jesus, ele disse: salva-me porque estou afundando. Sabe por quê? Porque Pedro começou a olhar
a força e as gigantes ondas e o barulho, aquilo atemorizou. Ele perdeu o foco da palavra e começou a afundar. Ele começou a se dominar pelo medo e ele começou a afundar. Ele disse socorro, e o Senhor pertinho dele estendeu a mão e disse: vem, Pedro. Porque ele diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Medo nos faz naufragar. Cuidado com os teus medos. A gente tem medo como se Deus não estivesse perto. Nós temos exemplo que a gente conhece de Davi, um menino de 1,45 m, 1,50 m no máximo, diante de um homem com 3 metros de altura. Era o dobro dele, assim, e o triplo assim. Mas Davi não teve medo. Todo o exército de Israel estava com medo. Os irmãos de Davi, todo mundo com medo. Todo mundo estava treinado para a batalha. Davi apacentava ovelhas. Ele disse: eu vou enfrentar esse homem. Sabe por que Davi teve essa coragem? Porque Davi tinha temor e servia a um Deus vivo, ao Senhor dos Exércitos. Disse: ninguém vai afrontar o Deus dos Exércitos, eu vou derrotar esse gigante. Davi não foi dominado pelo aquilo que ele estava vendo, porque ele estava focado no Senhor dos Exércitos. Quando você tiver com medo, quando o medo chegar à porta, não mude o seu foco na promessa, na palavra de Deus, e siga adiante, porque o medo não vai te impedir. Não seja dominado, não seja refém do medo, seja refém da coragem, seja refém do poder de Deus sobre a sua vida, e você vai avançar, e você vai superar, e você vai vencer, e você vai saltar, e você vai romper muralhas, porque o Senhor é o Senhor das nossas guerras, das nossas batalhas, mas Deus dá vitória para aquele que tem coragem e não para aquele que tem medo. Aleluia. Vamos manter nosso foco na palavra de Deus. O segredo está aí. Palavra, a gente foge dela. Tudo justifica eu não ler, não meditar. Tudo. É muito difícil. É muito livro. 66? Você não precisa ler a Bíblia, os 66 livros, de manhã até a noite. Você tem que meditar nela. Você tem que extrair essa fonte, esse alimento para a sua alma. Ela vai te iluminar. Ela vai te alimentar. Ela vai te mostrar. Quando a gente está no escuro, a gente tem medo de ter um buraco, porque a gente não está vendo. Mas quando a gente está no claro, vamos lá. Não vamos ter medo. Está tudo, está dando para ver, está dando para caminhar. Eu preciso vencer os meus medos. Medo tem que ser vencido. Vamos manter o foco na palavra de Deus, para que nós não venhamos a perder a confiança na direção dada por Deus. A palavra de Deus é bússola. Para esse século 21, é o GPS, para você não se perder. Ela mostra o caminho que você tem que seguir, aonde que você tem que parar, aonde que você tem que curvar. Ele traçou um caminho para mim e para você, mas às vezes o caminho traçado, eu tenho medo de trilhar nesse caminho.
Não permita que o medo domine e sufoque a sua fé. A fé não sufoca às vezes, o medo não sufoca, e sufoca a fé. Por que sufoca a fé? Porque a fé é aquilo que eu acredito, e o medo é aquilo que eu duvido. E às vezes a nossa dúvida sufoca a nossa fé. Eu sei que Deus é bom, mas é muito difícil. Aí, o medo sufocou a fé. Não tenha medo. O Senhor tem te guardado até aqui. O Senhor tem alcançado você até aqui. Você nem sabe, mas Deus já te deu muitos, para você e para mim, muitos livramentos. Sabe por quê? Porque quando você tem momentos da nossa vida que a gente está tão animado, está tão firme, não. E Deus vai tirando os empecilhos do caminho, vai nos dando a vitória. Mas tem dia que a gente está para baixo, parece que tudo vai bater na gente, vai cair em cima da gente, a gente acaba ficando preso, parado. Parece que Deus foi fazer um lanche, a gente ficou sozinho. Deus está com os seus olhos voltados para nós, Ele sabe quem somos. Ele está só dizendo para você e para mim: o caminho que eu quero é esse, não é esse que você está propondo ir. Eu estou te dando a luz, pela palavra, do caminho que você deve seguir. Imagine se Jesus tivesse, o último personagem, se limitado ao medo. Jesus teve medo. Jesus teve medo, claro que teve. Na Bíblia está escrita que nós entendemos isso. Observe as palavras de Jesus em sua oração a Deus Pai no Getsemane. Marcos capítulo 14, versículo 36, ele diz assim, ele diz: Abba Pai, ou seja, Paizinho. Quando a gente está aquela preocupação, aquele medo, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Jesus estava com medo de não aguentar. E ofereceu para Deus uma opção: passa de mim esse cálice. Mas ele disse: todavia, não seja feita a minha, o que eu quero, mas e sim o que tu queres. O medo secou, mas o propósito foi mais forte no coração de Jesus. Ele disse: a tua vontade é o que vai prevalecer na minha vida. E eu gostaria que você, que a gente vai estar orando, vai estar cantando o Senhor, eu gostaria que você mensurasse o tamanho da grandeza de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, e você mensurasse os problemas que você enfrenta, as dificuldades que você enfrenta, as barreiras que você tem que superar, romper. Deus é muito maior. Então eu não posso, eu não devo me deixar levar pelo medo. Aleluia. Mesmo com medo, Jesus não se limitou à crucificação, mas manteve o foco no propósito da crucificação, que era promover a redenção da nossa alma pela sua morte, para nos salvar. Jesus venceu o medo, e eu e você precisamos vencer o medo. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, não permitindo que o medo venha nos limitar, nos tornar reféns, e nem nos impedir de alcançar aquilo que tanto sonhamos, que é a vitória, que é a graça, que é a bênção,
que é a saúde, que é a paz, o amor. Não permita que o medo venha impedir você de ver cumprida a promessa que Deus tem feito para você. Eu disse de manhã, volto a repetir, Deus estabeleceu 2 patamares. Céu, 3. Céu, terra e inferno. Tem promessas para o céu, tem promessas para a terra e tem promessas para o inferno. Aquele que crê, for batizado, será salvo, promessa para o céu. Aquele que não crê, já está condenado, promessa para o inferno. Mas e a promessa da terra? Medita na minha palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não se aparte da palavra do livro desta lei. Pensai nas coisas que são de cima. Obedeça. Se quiseres, Isaías 1,19, se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Deus tem promessas para a terra. Você pode viver o melhor de Deus nessa terra sem ficar preso a ela. Você e eu podemos viver o melhor dessa terra sem ficar preso a ela, sem nos comprometer com nada neste mundo. Quanto mais libertos, livres nós estivermos no reino de Deus aqui na terra, mais Deus nos abençoa, mais Deus nos alcança, mais Deus nos dá vitória. Este é o patamar da terra. Dízimo é aqui na terra. Pregar o evangelho aqui na terra. Orar pelos enfermos aqui na terra. Orar, clamar, buscar projeto de Deus na terra. O céu não fala a ninguém que vai estar orando lá. Também não fala que no inferno vai ter gente orando. Lá tem uma parábola do rico e do Lázaro. Mas é uma parábola. Ninguém terá a capacidade de orar no inferno. Foi só uma parábola que o Senhor deu. Deus está olhando para você nesse segundo patamar, pensando no primeiro. Deus tem colocado. Lembra aquele sonho de Jacó? Ele viu uma escada subindo e descendo anjos? Tá. Então coloca aí para você, segura. Deus tem colocado uma escada para você. No final da sua jornada de vida, você vai subir por essa escada, você chega no patamar de cima que é o céu. Aleluia! Aleluia! Quem vai colocar a escada é Ele. Quem tem que caminhar até a escada sou eu e você. Agora tem outra escada para descer. Aí você, mas eu não quero subir. Se você não quiser subir, aqui ficar parado você não fica, você vai ter que descer. Mas Deus tem promessa para nós aqui nesse segundo patamar, a terra. Eu decido, você decide se eu quero subir as escadas que o Jacó viu no sonho, ou se eu desço as escadas aonde tem fogo, enxofre. A decisão é minha e sua. Garanta o céu e viva bem nessa terra, com a presença de Deus. Você pode abençoar muita gente que está passando fome. Eu posso abençoar.
Mas para eu abençoar, Deus tem que me abençoar para que eu tenha condições de ajudar as pessoas. Ah, tem tanta gente morrendo de fome. E eu também estou morrendo por quê? Eu posso ser e eu devo ser um instrumento de Deus para testemunhar e ser a igreja para aquele que é faminto. Mas para que eu seja a igreja primitiva, olha só o que é a igreja primitiva. Vou terminar, já até fugi de tudo lá. A igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. Não havia falta entre eles. Se alguém estivesse passando uma necessidade, a igreja se reunia e depositava os seus bens para a provisão daqueles que tinham falta. E nós que estamos fazendo, nós não temos os bens. Deus não tem nos dado, porque nós estamos acostumados a viver no deserto só do maná dia e noite. E deixamos de ser a igreja que Deus quer que nós sejamos, como foi a igreja primitiva. A Bíblia Sagrada fala que muitos começavam a chegar dentro do templo, atraídos pela forma como aquela igreja agia, e Deus ia salvando aqueles que estavam se achegando por causa daquela igreja. Deus precisa nos abençoar, Ele quer nos abençoar, para que eu e você não viemos a buscar riqueza, mas usar a riqueza para abençoar aquele que está na miséria, está empobrecido. Isso é igreja. Isso é igreja. Ajudar, abençoar. Deus é o dono do ouro e da prata para dar para a igreja, para a igreja abençoar os que estão carentes, necessitados. Mas Deus é o dono da prata do ouro. Foi, não quero dinheiro, não, quero só o suficiente. Por quê? Tá com medo de se apegar ao dinheiro? Porque o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor a Ele. Mas eu preciso saber ter o dinheiro para abençoar as pessoas, para abençoar aquele que está necessitado. Essa é a função da igreja. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você pode fazer a sua mão assim, dizer assim: Senhor Jesus, até aqui, em muitas situações, me deixei levar pelo medo. Mas a partir de hoje, eu rogo a Ti que o Espírito Santo não me deixe esquecer daquilo que eu tenho ouvido, que eu não posso ser dominado pelo medo, porque o Deus a quem servimos é maior do que toda e qualquer situação. E nós nos colocamos, Senhor, como instrumentos Teu para abençoar aos domésticos da fé, mas aqueles que estão lá fora buscando uma luz, saciar fome, dessedentar. Senhor, eu e aqueles que estão aqui fomos chamados para ser abençoadores, para ser luz nesta terra, em nome de Jesus.